noite, hoje sou o Vitor Gandhi novamente, depois de um tempo sem gravar um vídeo. Novamente, se estou gravando um vídeo porque alguma coisa interessante deve acontecer no futuro. E é isso exatamente que a gente espera aí nos próximos dias, principalmente final de semana pro sul do Brasil, um pouco da região sudeste também. Visão geral que a gente tem agora acontecendo aqui na América do Sul, a gente tem meio que um rio atmosférico aqui no Chile, justamente por causa que a gente tem um jato de altos níveis aqui encostando na Cordilheira dos Andes, porque tem um cavado no Oceano Pacífico que vai estar amplificando nos próximos dias. A gente tem um sistema convectivo de média escala aqui no Mar da Prata, com a piscina fria avançando aqui pelo Uruguai, Norte e Argentina. A gente tem alguma convecção aqui acontecendo na região de Corrientes, entrando no Rio Grande do Sul nas próximas horas. E a gente tem a mágica das serras de Córdoba, que a gente tem justamente aqui as serras e está começando a disparar a convecção aqui. É justamente um efeito de média escala que acontece nessa região, e temos escoamento de norte também aqui ao Sotavento dos Andes, justamente por causa que esse cavado que está aqui impingindo nos Andes está colocando movimento ascendente e o ar quente está vindo da Amazônia em direção a latitudes mais altas. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido hoje porque eu não tenho muito tempo, mas visão geral é que a gente vai olhar a análise aqui do modelo europeu. A gente consegue ver justamente esse cavado que eu falei aqui sobre o Pacífico Oriental. A gente tem difluência dos ventos acontecendo aqui justamente ao Sotavento dos Andes, região aqui de ascensão, né, porque está difluindo massa e também de certo modo divergindo, então a gente tem um levantamento em níveis altos. A gente vai ter que olhar depois que níveis baixos, né, que está subindo em níveis mais altos, tem que ter algo mais leve para meio que repor essa massa que está sendo movida verticalmente. Olhando 500 HPA, a gente consegue ver também esse cavado aqui, que está meio positivo no Pacífico Oriental. Intenso máximo do jato aqui, impingindo justamente sobre os Andes, e até tem uma onda curta aqui sobre o Rio Grande do Sul, que também auxiliando também aquela convecção aqui entre Corrientes e o noroeste da Argentina. Nordeste, perdão. 850 HPA, a gente vê justamente esse jato de baixos níveis, né, jogando... Espera só um momento que travou o computador. Esse ar quente aqui, né, regime de advecção quente em direção à Bacia da Prata, justamente para repor, né, a massa que está sendo movida, né, para ascensão em larga escala que está impingindo ali pelos Andes. Ar quente distribuído sobre a região, né, do sudeste da América do Sul, e claro, tem pontos de orvalho também elevados, lembrando que o ponto de orvalho é proporcional à concentração de vapor da água. Aqui no caso também de superfície, a gente tem essa pluma aqui de ar bem úmido já situado sobre o sudeste da América do Sul. Lembrando que a gente está na primavera, e na primavera a questão de umidade já é um pouco melhor, né? Principalmente porque a gente vê que a Amazônia está bem rica em umidade aqui, né? Então a gente precisa ter algo para transportar esse ar quente e úmido em direção a latitudes mais altas. Eu vou avançar para 500 HPA, eu vou avançar para as próximas 6 horas, para ver como é que vai evoluir ali na Argentina. O cavado, como ele está avançando, né, aqui já adquire uma inclinação até mais neutra, tem um jet streak, né, o máximo do jato bem intenso, forte de influência aqui sobre a Argentina, então vai aumentar o levantamento ali sobre os nossos irmãos. 500 HPA, certo avanço do cavado, o máximo colocado aqui na base, mas cavado positivo ainda assim, tem algumas perturbações aqui sobre a região de Córdoba, mas principalmente um escoamento mais intenso aqui sobre a região de La Pampa. Tem essa onda curta avançando aqui pelo oceano também, que talvez mantenha alguma convecção sobre a região sudeste da América do Sul. O JBN vai enfraquecer um pouco, mas ainda tem escoamento de norte, principalmente aqui sobre a parte mais norte da Argentina. E o ponto de orvalho não deve mudar muita coisa, a temperatura vai esquentar, é claro, período da tarde. Bastante umidade concentrada aqui sobre o sudeste da América do Sul. A gente pegar aqui uma sondagem,
Vamos pegar aqui principalmente na região de Córdoba, que deve estar mais interessante. A gente tem aqui um perfil de instabilidade condicional moderada, né? Bastante Cape, principalmente nessa região aqui, que é bom para crescer granizo, níveis médios. Autógrafos um pouco alongados, mas não tanto, mas bem retos, então isso é o ideal para sustentar crescimento de granizo na região. Uma sondagem aqui no norte do Rio Grande do Sul, esse elemento é um pouco mais fraco, mas tem uma estabilidade razoável, então talvez não seja tão organizada a convecção, mas ainda assim tem alguma convecção marginalmente severa sobre a região. Eu não vou olhar o Icon agora, mas eu vou avançar 12 horas para analisar amanhã. Aí eu começo a comparar o Icon com o europeu. O cavado começa a avançar aqui, né? Já está meio que chegando aqui nos Andes, inclinação meio neutra. 300 HPA, níveis bem altos, esqueci de avisar. É sempre a ordem 300, 500 e 850 HPA quando a ordem mata. Forte de fluência na saída polar do jato aqui na Argentina. E também tem uma certa influência aqui com um ramo meio que subtropical sobre o sudeste da América do Sul, ali na região Argentina, Brasil, Uruguai. Vários esquemas de levantamento sendo distribuídos justamente sobre essa região. 500 HPA. O cavalo está aqui ainda. Tem uma forte influência também acontecendo aqui em 500 HPA, então mostra um sistema bem dinâmico, né? Tem um escoamento bem intenso também. Então a gente tem mais forçante amanhã por volta do período da tarde, que é às 18 UTC que eu estou analisando. A gente vai esperar que, claro, comece a intensificar o jato de baixos níveis, mesmo com o período diurno, né? A gente tem até uma certa baixa pressão se formando aqui, assim, sobre a região de Buenos Aires, né? Tem um ar quente vindo da Amazônia já em direção mais à região sul do Brasil. E aí isso meio que vai pavimentar as condições pro tempo severo de domingo, que vai ser mais significativo, que eu vou dar um pouco mais de atenção. A gente tem aqui a temperatura, ar quente, claro, cobrindo grande parte dessa região, mas só não é só calor que faz tempestade, tem que ter umidade. A gente tem uma pluma bem rica de ponto de orvalho aqui cobrindo justamente essa região, tem mais de 22 graus Celsius de ponto de orvalho, que é bem alto, levando em conta que as temperaturas são também em torno dos 20, 25. É muita umidade na baixa troposfera. Vamos olhar aqui um perfil de Cape. Tem bastante umidade, mas de alguma coisa que deve estar impedindo a convecção, a parcelas instáveis em superfície. Vou dar uma olhada aqui numa sondagem, por exemplo, na Argentina, que está mais ao sul. Tem uma leve inversão aqui, que a gente chama de cap, que talvez pode ser que quebre ou não quebre, mas os odógrafos estão bem retos e alongados, mas suficiente para ter alguma supercélula, por exemplo. Nesse perfil, claro, bastante Cape aqui sustentaria mais crescimento de granizo, então talvez a gente tenha bastante granizo acontecendo aqui na Argentina amanhã. Pegar uma sondagem aqui que não tem Cape, teoricamente, e parece que tem convecção acontecendo aqui parece que tem convecção acontecendo no Rio Grande do Sul, talvez por isso que não tem a instabilidade ali. E se a gente olhar o Icon, 500 HPA agora, porque o Icon tem 300. O cavalo parece o mesmo posicionamento, forte de influência, que nem o euro. Tem até uma onda curta aqui que eu acho que eu deixei passar na análise do euro, mas bastante levantamento ali, o soltamento dos Andes. E daí, claro, parecido também, JBN, tem uma baixa formando aqui, uma baixa de soltamento na Argentina. A advecção de um ar quente ganhando força. Ponto de orvalho, mesmo cenário que o Icon praticamente. Até dá pra ver aqui que tem uma frente fria, né? Que tá. Até melhor mudar a cor disso aqui. Uma frente fria se estendendo do oceano até mais ou menos aqui assim, deve formar uma baixa pressão na Argentina, que deve começar a avançar em direção ao nordeste, certo? Durante a madrugada, com o cavalo atravessando os Andes. Emer Cape parecido, o Aiko tem um probleminha na hora de calcular o Emer Cape, que eu acho que ele usa parcela no nível livre de ascensão e não forçado. Mas novamente, um perfil bom para granizo. Cape bem bom, tem um cisalhamento
suficiente para aguentar essa parcela, o dólar foi bem reto. Provavelmente tem uns granizão acontecendo na Argentina amanhã. Se analisar aqui no centro do Rio Grande do Sul, tem um pouco mais de instabilidade, talvez porque o Icon não esteja parametrizando tanta convecção. E tem um pouco de cisalhamento até bem razoável. Mas parece que tem um ar seco que é o Icon, acho que alguma coisa, convecção, algo do tipo também que atrapalhando os modelos a pegar o ambiente para amanhã. Eu vou avançar 12 horas agora para 00 TC, porque a gente vai ver que na madrugada de domingo já vem uma linha de tempestades bem intensa que deve adentrar ali o Rio Grande do Sul e o Nordeste da Argentina. E a gente vê a coisa bonita, né? Que é esse cavado aqui, né? Até acho que vou mudar a cor para ficar mais visível. O cavalo está atravessando aqui os Andes, inclinação neutra, forte de influência de ventos acontecendo aqui. Tem uma zona de forte levantamento situado justamente sobre o sudeste da América do Sul. Tem esse máximo do jato aqui, tem mais esse máximo. Esse máximo vai ajudar a empurrar esse cavalo e atravessar a cordilheira em direção ao domingo. A gente vê aqui que em 500 HPA está aqui o cavalo, inclinação um pouco positiva, mas tem um máximo do jato aqui, tem um outro máximo do jato contornando a base. Claro, tem essa crista aqui também no Pacífico, também que amplificando e vai ajudar a atravessar esse cavalo também, mas tem essa forte influência situada aqui já sobre a região sudeste da América do Sul. Tem até uma onda curta mais ou menos aqui assim, 500 HPA passando pelo Rio Grande do Sul. Claro que a gente aumenta a forçante, a gente aumenta o escoamento em níveis baixos, né? Tanto que tem uma baixa aqui no Mar da Plata e tem aqui o belo jato de baixos níveis que vai injetar ar quente e úmido. Acho que em superfície a gente não adianta olhar muito, porque nesse momento a gente vai ter mais parcelas elevadas, instável. A gente deve ter bastante umidade, mas o ar deve estar frio em superfície. Daqui não tem tanta umidade, porque grande parte dela está concentrada aqui na Argentina ainda, mas aqui assim tem um ar razoavelmente úmido ainda. Claro que isso também deve vir de temperatura, a temperatura está baixa, então o ar tem alta concentração de umidade, mas o ar está relativamente frio. Eu vou olhar em vez da parcela mais da camada de mistura pegar mais instável, porque a gente vê que na Argentina tem bastante instabilidade. Só que nessa hora começa a resfriar aqui na superfície. Então a gente tem que ter ar mais quente, em camadas mais altas em relação à superfície. E o que a gente tem aqui é uma condição de parcelas instáveis, mas acima da superfície, né? Que é essa linha branca aqui. Tem muito cisalhamento, bem curvado, mas... E tem muito cape, né, em níveis mais altos, que seria ótimo para ter granizo, né, com esse cisalhamento. Só que seria convecção elevada ali ao sotavento dos ventos. Eu vou dar uma olhada aqui no perto do Rio Grande do Sul. Mesmo cenário, a gente tem aqui que, claro, a advecção quente em 850 HPA, que é mais ou menos aqui. Mantém o ar mais quente logo acima da superfície, né, tá mais frio aqui. Então a gente tem que parcelas que vão estar instáveis, vão estar em níveis mais altos, né? Mas o audógrafo é impressionante, né? É muita curvatura e bem alongada, tem um cisalhamento efetivo muito alto e um cape mais instável está por volta de uns 1000 joules por quilograma. Isso sustenta a convecção severa ainda, claro que não é enraizado em superfície. O que significa? Não vai ter tornado nessas condições, mas provavelmente teria condições para ter ventos intensos e granizo ainda, sabe? Olhando o Icon 500 HPA, vamos ver como é que se comunica. Acho que ele está um pouco a única diferença, acho que ele está um pouco mais lento o deslocamento cavado. Está aqui o máximo do jato e está aqui o outro segundo máximo. E claro, tem essa diferença aqui. Ele está um pouco mais lento e também está um pouco mais positivo, mas não muito. Cenário parecido, forte levantamento ali na região da Bacia da Prata. A gente olha 850 HPA, jato baixos níveis, até a magnitude é bem parecida. Tem essa baixa formando aqui no Mar da Prata. A precipitação, a temperatura, claro, vai estar mais resfriado também. Tem essa pluma de umidade concentrada no norte da Argentina. E claro, pegar uma sondagem aqui na região norte da Argentina, né, bastante cape. Claro, parcela elevada, aqui tem um pouco mais de inibição, né? Tá mais estável o Icon, mas se tiver convecção,
Seria um prato cheio para ter granizo. Pegar uma sondagem aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul. Ele está um pouco mais estável em relação ao euro. Não muito, mas novamente parcelas elevadas. Aqui está bem estável para cima da superfície. Então o dólar foi bem curvado com bastante cisalhamento. Né? Então existe o risco severo. Já na madrugada ali na fim da noite de sábado com madrugada de domingo. A gente vai avançar mais 12 horas. Agora a gente vai para as 12 TC ou 9 da manhã de domingo, que deve ser o prato principal desse evento. Espera só carregar um pouco. Pronto, o cavado Passos Andes é um cavado assim, de onda aberta, porque ele é bem aberto, parece até o símbolo grego ômega, faz isso aqui. É um cavado bem amplo, a amplitude também é razoavelmente alta, e é um cavado de inclinação neutra, o que já é um certo agravante. A gente tem aqui em 300 HPA, a gente tem esses máximos contornando a base do cavado. A gente tem aqui justamente sobre a região sul do Brasil maior difluência nesse horário, então ascensão em larga escala sendo situada por ali. 500 HPA. Tem um cavado organizado aqui, uma onda curta e uma outra onda aqui, mais ou menos. A gente tem uma pequena perturbação mais ou menos aqui assim. A gente tem escoamento intenso, bem amplo, situado justamente na base desses dois cavados. E bem intenso 500 HPA aqui sobre o sul do Brasil. A gente vai ver que deve ter uma forçante intensa, né, sendo distribuída por ali. Então, resposta em níveis baixos é bem significativa. A gente tem um baita jato de altos níveis aqui, chegando até uns 60 kT, de baixos níveis, né, jogando aqui um ar quente com tudo aqui em direção ao sul do Brasil. Tem esse ciclone agora aqui sobre o Mar da Prata. Deve ter uma frente fria mais ou menos situada aqui assim já. Tem uma frente quente mais ou menos aqui assim. E enfim, já começa a abrir os olhos da gente em relação ao que pode acontecer já no período da manhã. Temperaturas bem elevadas no Paraná, né, pelo euro, chegando aos 28 graus, 25 graus aqui na região pré-frontal. A gente vai olhar o ponto de orvalho, começa a chegar essa umidade em direção justamente aqui ao sul do Brasil, está mais no Paraguai, mas a advecção quente vai empurrar isso aqui, né, ao longo do amanhecer e da tarde em direção ao Brasil. A gente vai olhar aqui uns perfis termodinâmicos, pegar o parcela de camada de mistura, vou pegar o mais instável. A gente tem aqui uma estabilidade ali entre o Paraguai e o oeste do Paraná, e nessa hora já o euro começa a indicar desestabilização em superfície, né, porque já não tem mais aquela inversão chata que a gente tinha na Argentina. A gente tem um Cape mais moderado, né, uns 1.000 joules por quilograma, tem um JBN bem intenso, né, fazendo esse sifão no audógrafo aqui. Não tem tanto escoamento em níveis médios, mas já é um sinal de que a atmosfera se desestabiliza rápido. Provavelmente vai ter um SSM que vai subir aqui em direção a Santa Catarina, sul do Paraná, durante a madrugada, que vai causar danos por ventos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois ele deve meio que estaquear aqui. E começa uma advecção quente bem intensa entrando aqui no Paraná. Um cenário ali no sul, região de Guarapuava. Até interessante que aqui no Rio Grande do Sul, no vácuo desse SSM, que deve avançar, tem instabilidade elevada, boa para ter um granizo, né? Porque está na região mais fria do cavado em níveis altos. Então, ainda não, o Rio Grande do Sul deve ter uma segunda rodada, certo? Já no tarde de domingo. Vamos olhar o Icon. Cenário parecido com o euro novamente, tem esse cavado principal aqui, tem um cavado aqui positivo, tem esse máximo, né? Tem uns regiões de máximo, na verdade, contornando a base desses cavados. Escoamento talvez um pouco menos intenso aqui no Paraná em relação ao euro, que é interessante, né? Essa parte aqui.
Mas eu acho que, novamente, né, o JBN gritando, né, até mais... Ele tá menos o Ico tá um pouco menos progressivo que o euro, né, então tá gritando aqui no sul do Brasil, muito cisalhamento do vento. E ar quente também aqui, já sendo advectado, né, chega no Paraguai pode ter 30 graus já, às 9 da manhã. E Ponta de Orvalho também, né, então a pluma mais elevada está aqui no Paraguai, mas isso não deve ser problema para ser advectado em direção ao Paraná ao longo da manhã e da tarde. Né. Pegar uma sondagem do Icon aqui, o Icon está um pouco mais instável em relação ao euro. E também é interessante que eu peguei a sondagem um pouco mais a sudeste do Paraná, mas forte cisalhamento na camada baixa por causa do JBN. Tem um pouco mais de escoamento em níveis médios que em relação ao euro, né, chegando a 37 kT, já bem curvada desse jeito. Já, né, se tiver alguma convecção que se forme ali na manhã, na frente da piscina fria do SSM, que deve avançar, deve ter alguma condição para já ter algumas supercélulas, quem sabe até algum tornado, porque, claro, depende dos detalhes, né, da evolução. Aqui em Santa Catarina também está parecido, na região oeste, cenário até bem similar. Eu vou avançar agora de... Eu quero avançar de 3 em 3 horas. Só o euro que tem de 3 em 3 horas. Das 18 TC eu volto pro Icon, mas aqui o cavalo de onda aberta. E o de fluência situando-se aqui no... Tem até uma região de entrada aqui do jato. Também coloca um pouco mais de ascensão, justamente sobre o sul do Brasil. E eventualmente a gente vê aqui em 500 HPA que tem uma onda curta. Em 500 HPA atravessando aqui a região sul. Isso aqui é um negócio, é o que se abre os olhos da gente quando tem um evento, né, de tempo severo no sul do Brasil, que tem um cavalo de maior amplitude, situado aqui entre os Andes, e tem alguma perturbação mais sutil avançando pelo sul do Brasil. Então, a gente vai ver o que vai acontecer já durante o meio-dia à tarde, continua essa advecção quente intensa, né, até esse ciclone tropical sobre o Mar da Prata, uma frente fria provavelmente aqui sobre a região da Argentina e o Uruguai, frente quente mais ou menos aqui. E havendo desestabilização suficiente, a gente vai ver que, enfim, o euro coloca ar quente mais aqui ao norte, provavelmente porque ele está parametrizando convecção aqui com o SSM da manhã que tem no Santa Catarina. Mas ainda assim está bem úmido, né? Tem essa advecção quente acontecendo aqui. Vamos olhar aqui o ML Cape, então a gente vê que tem advecção quente acontecendo. Maior estabilidade estaria no noroeste do Paraná. E no caso tem estabilidade moderada acontecendo aqui, né? Uns 1.500 joules por quilograma de ML Cape. Esse isolamento profundo está decente, o autógrafo não está aquelas coisas, mas acho que é por causa que o euro está consumindo a estabilidade mais ao sul aqui com aquele SCM que estaria parametrizando, né? Mas isso não vai ser um problema, até porque é uma incerteza. Tentar pegar aqui no sudoeste do Paraná, o euro coloca um pouco de parametrização, né? Por isso que a sondagem fica um pouco zoada, mas o autógrafo está bem mais convidativa a ter supercélula nessa região já. Então é uma questão só de desestabilização mesmo, que é uma incerteza, né? Menor incerteza talvez podia até agora na análise. Vamos para as 18 TC, que deve ser o pico do aquecimento diurno. O cavalo segue avançando, inclinação neutra. Região de entrada desse máximo colocado aqui justamente sobre o Rio Grande do Sul e ainda tem a influência dos ventos, então bota o levantamento na fogueira. 500 HPA. Cavalo positivo aqui. Um outro cavalo aqui. Uma outra onda curta passando justamente sobre o Paraná aqui, o sul do Brasil. Tem esse escoamento distribuído na vanguarda desses cavalos. Deve ter a advecção de vorticidade também acontecendo. O JBN continua durante a tarde, justamente por causa da forte forçante sinótica. A frente fria tenta avançar em direção pelo sul do Brasil e norte da Argentina. Frente quente. A gente tem intenso escoamento, vamos ver se vai ter aquecimento segundo o euro. O euro coloca uma região mais aquecida justamente aqui, provavelmente no vácuo
do cavado. E a gente tem aqui a região de forte alta concentração de umidade, né? Então, a gente olhar aqui a instabilidade, pegar uma sondagem do sudoeste do Paraná. Sondagem de abrir os olhos. Bastante instabilidade, bastante recuperação, né, pelo aquecimento, certo? No vácuo de advecção quente. O dog foi bem curvado, principalmente na parte mais baixa. Cisalhamento efetivo alto. Seria o prato cheio para ter supercell. E talvez até alguns tornados. Isso se estende até a região oeste de Santa Catarina também. Apesar que a instabilidade pode ser um pouco mais limitada. Mas ainda boa curvatura e cisalhamento. Eu vou olhar o icon. Cavado mais positivo. Aqui sobre os hernes um pouco mais aberto até. Mas segue a onda curta passando aqui em 500 HPA. A gente tem a baixa aqui sobre o Mar da Prata. Frente fria avançando. Já fiz meio porco essa frente fria aqui. E forte advecção quente. Aquecimento mais expressivo no icon. Pegando mais até Santa Catarina e Paraná. Acho que ele está tendo. Talvez não esteja parametrizando tanta convecção. Grande parte da umidade concentrada aqui. A gente tem um cavalo invertido aqui no Paraguai que eu não estou olhando em superfície. E a gente tem que ter um setor quente um pouco mais amplo. Maior instabilidade. Boa curvatura, talvez nem tanto cinzelamento na camada profunda, na solução do icon, mas ainda tem bastante cinzelamento na camada baixa. Na região sudoeste do Paraná. Sondagens um pouco parecidas, pegando aqui na região de Cascavel. Menos cinzelamento profundo, mas mais instabilidade. O oeste de Santa Catarina, uma boa instabilidade. Bom cinzelamento, camada rasa, nem tanto a camada profunda. Pegar aqui no leste de Santa Catarina, menos cinzelamento. Sondagens boas, região, aqui na região sul do Paraná e Santa Catarina para ter convecção severa acontecendo, né? Agora a gente for até as 21 UTC, a gente vê aqui na solução do euro que novamente eu vou olhar bem rápido agora que não tem um detalhe, o cavado está passando aqui, já atravessou os Andes, mas tem essa onda curta aqui colocada sobre 500 HPA sobre a região sul do Brasil, com escoamento bem intenso. A gente tem que o JBNP vai intensificar, nem tanto, mas ainda tem escoamento aqui em direção ao Paraná, tem um ciclone aqui no Mar da Prata. E, claro, a estabilidade segue instável aqui no Paraná, advecção que a gente comendo. Começa a anoitecer, tem essa inversão aqui, porque às vezes esfria a camada limite, mas a autógrafa ainda bem expressiva. Se eu olhar aqui mais para a região central do Paraná, já uma inversão não é tão intensa, tem bastante curvatura, então segue a condição para ter supercélula e ter convecção, né, talvez até alguns tornados, se as coisas colaborarem. A gente vai até a 00 TC, que seria mais ou menos manhã de segunda-feira, fim da noite de domingo. As autógrafas estão bem curvadas, instabilidade um pouco mais limitada, mas algumas regiões do Paraná ainda pode ter alguma instabilidade até enraizada em superfície, mas realmente boa curvatura e cisalhamento suficiente. Tudo indica que domingo deve ser o dia principal do evento, mas eu vou olhar aqui rapidinho para segunda-feira em São Paulo. O cavado amplifica, ainda tem, né, até chega aqui o sul do Brasil, tem a região de entrada vai estar colocada justamente sobre São Paulo, então aqui é a região de levantamento. A gente tem um intenso jato 500 HPA também com esse cavado bem amplo.
Talvez uma onda curta passando aqui em São Paulo, forte escoamento em níveis médios, né? Já pode perceber. E tem um escoamento de noroeste, que é um jato de baixos níveis, até se estendendo aqui sobre São Paulo. Então existe talvez a chance de extensão das condições, tempo severo sobre São Paulo. Umidade não falta, fácil de observar isso. Existe uma certa instabilidade termodinâmica também. O problema é que esse isolamento é mais concentrado na camada baixa e a instabilidade vai variar muito, apesar de ter muita umidade, talvez tenha muita convecção que esteja atrapalhando um pouco as sondagens. Cenário do Icon. Similar, talvez. Similar no geral. 500 HPA, a entrada colocada aqui sobre São Paulo. Escoamento também livre de noroeste. Ar bem úmido sobre São Paulo. Quente também. Pegar uma sondagem aqui do Icon. O Icon tem parametriza menos que o euro na convecção, então tem mais instabilidade. Bastante cape na camada baixa e uma autógrafa um pouco mais alongada e curvada na camada baixa. O problema é que não tem cisalhamento quase na camada alta e isso atrapalha o modo convectivo na questão que tem muita chuva e não é advectado pelo vento, então acaba virando supercella de alta precipitação. Para finalizar, eu quero olhar os modelos, né, de médio prazo. Eu vou analisar a evolução do WRF Icon, da Sigma, começando por domingo de manhã. A gente vê a CCM entrando ali por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, talvez causando vento ali no Rio Grande do Sul principalmente, talvez até um arco. O problema desse evento é que talvez tenha muita convecção, tem muita chuva acontecendo aqui no setor quente. Isso no pico do aquecimento. E infelizmente isso é uma coisa que destrói os sistemas, né, de tempo severo aqui no sul do Brasil. Coisa que acaba atrapalhando demais, tem muita convecção antes da hora e vira chuva e tu não tem energia para ter convecção organizada depois. E é isso, tem alguma convecção severa indicada aqui pelo modo BRFI aqui sobre o norte do Paraná à noite ainda, que claro teria algum risco de causar tempo severo, mas eu posso analisar por último o WRF iniciado com o europeu. Vou pegar e jogar aqui para manhã de domingo. A gente tem aqui nessa linha de estabilidade formando ali na madrugada de domingo, avançando bem intensa até em direção a Santa Catarina, provavelmente causando ventos, né? Ela para, aí começa a formar nova convecção vindo do Paraguai em direção ao Paraná, um pouco mais organizada em relação ao WRF Icon. Pegaria mais ali o sudoeste do Paraná em direção à região central e depois vem mais uma linha à noite para causar vento. Então, a conclusão é que a gente vai ter tempestades severas começando principalmente a partir de fim de noite de sábado em direção até segunda-feira. Eu diria que vento, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina amanhã de domingo. E depois aqui no Paraná, talvez até oeste Santa Catarina, talvez um risco mais elevado caso as coisas deem certo. De ter algum tornado, né, por causa, né, principalmente tornados ali sobre, claro, dependente da evolução da manhã, se estendendo pela noite, pelo Paraná e já na segunda-feira teria um risco talvez um pouco mais, né, condicional para São Paulo de ter ventos e também, quem sabe, algum tornado isolado. E é isso, agradeço aí, se puder se inscreve. Valeu.